Se você é saxofonista, assim como eu, com certeza você já chegou para ensaiar ou para tocar com alguma banda e teve que criar um solo. Alguém veio com a brilhante ideia de falar assim, poxa, podia colocar um solo de sax aí, né? E aí, o que você faz nessa hora? É uma situação que a gente fica meio de saia justa, né? E por conta dessa dúvida e essa pergunta que eu sempre recebo, eu decidi criar um quadro aqui no YouTube agora que vai ser Pergunte ao Professor. Vai ser um quadro sem edição, que eu vou ligar a câmera e simplesmente vou sair falando para poder responder as perguntas que você faria para um professor se você estivesse com ele de forma presencial. Então, se você tiver alguma pergunta relacionada a isso que você gostaria de fazer para um professor de saxofone ou para um músico em geral, coloca aqui nos comentários que eu vou sempre tentar trazer um vídeo para responder essas perguntas. Então, vou começar. Lembre-se do quadro, Pergunte ao Professor. Estou com a minha colinha aqui, sem script, o script é essa anotação no caderno da minha filha, que eu acabei de capturar. E para ajudar vocês nessa questão aí. Uma pergunta que eu recebo constantemente é, só dá para improvisar depois que sabe a harmonia, professor? Então, a questão é a seguinte, isso é um mito que se tem, que precisa ter muito conhecimento de harmonia para começar a improvisar. Isso não é uma verdade, até porque a improvisação veio primeiro do que a teoria. As pessoas primeiro improvisaram e depois foi se criando a teoria para explicar, para se criar uma metodologia para poder facilitar o ensino. Então, não é necessário. O que é necessário é você dominar as ferramentas para você conseguir tocar seu instrumento. Você precisa conhecer as escalas, tocar as escalas no instrumento, tocar os arpejos no instrumento. Isso é necessário, porque essas são as ferramentas básicas que você precisa para começar a improvisar. Então você precisa saber isso. Sem isso fica difícil. Agora, sem a teoria, dá para você levar até um determinado nível, tá? Outra pergunta constante que eu recebo é o seguinte: existe uma forma para ser seguida? Existe. É quando você vai improvisar. Muita gente acha que a improvisação você simplesmente sai tocando maravilhosamente em cima de uma música sem ao menos conhecer. Tem músicas que são muito fáceis, que você, depois de uma certa prática de domínio do instrumento e de percepção, você vai conseguir improvisar nessas músicas de primeira, mas nem sempre você vai conseguir se dar bem em determinadas músicas. Então, você tem que saber a forma, sempre tem uma forma determinada, ou vai ser determinado um pequeno trecho com alguns acordes para você fazer essa improvisação, criar esse solo, ou, às vezes, no caso do jazz, você vai ter a forma inteira da música, que a gente chama de chorus. Aí você vai improvisar em cima da harmonia que está sendo tocada na hora que a melodia principal está tocando, durante a duração toda que a música seria executada, certo? Então isso que a gente chama de chorus. Você tocar improvisando, seguindo a forma da música, em cima da harmonia que seria tocada quando a melodia principal da música fosse executada, certo? Então, essas são as situações. Então, você não vai totalmente no escuro. Você não vai. E nem sempre você vai conseguir se dar bem se você improvisar numa música que você não conhece. Se for uma música que tem uma harmonia mais complexa e você nunca ouviu, às vezes a situação não vai ficar muito boa para o seu lado, tá? Então, outra dúvida é o seguinte: é uma criação instantânea, né? É e não é, tá? É o que a gente chama de composição instantânea, a improvisação. Como eu disse, é e não é. Por quê? Você acaba tendo que estudar para ter ferramentas, certo? Você tem que ter ferramentas, você tem que estudar em cima de algumas sequências harmônicas para você se familiarizar com elas na hora que você for improvisar, não for pego de surpresa. Então, você conhece a música previamente. Geralmente o bom improvisador ele sempre procura saber qual música que vai ser tocada, para ele saber o trecho que ele vai tocar. Ele cria algumas frases para ele ter um ponto de partida, ele sabe os arpejos que ele vai utilizar, os acordes, ele sabe os patterns que ele vai usar, ele tem links que ele vai usar. Então ele pega todas essas ferramentas e cria um esqueleto para ele conseguir criar um bom solo e sempre conseguir soar bem. Então não é uma coisa que vem do nada, né, que ele simplesmente cria e maravilhosamente bem
e sai improvisando como se ele tivesse um dom divino. Tem até algumas pessoas que têm um dom além da média, né? Mas as pessoas criam esse mito que só consegue improvisar, a pessoa só consegue criar solos maravilhosos quando ele tem um dom. E na realidade não é. Isso é prática. Se conhece a harmonia da música, se conhece as ferramentas que eu citei anteriormente, pratica bastante e na hora que vai tocar, a mágica aí sim acontece, né? Porque a pessoa já está dominando todas as ferramentas ali, já conhece a harmonia, isso se faz com várias músicas, então a pessoa consegue desenvolver um solo bem bacana em cima disso, tá bom? Lembrando aí, aproveita, se você está aqui até agora, se inscreve no canal, envia esse vídeo para mais pessoas, para a gente fortalecer esse quadro aí, Pergunte ao Professor, que eu vou estar sempre tentando responder a pergunta de vocês aqui, trazendo um vídeo assim, de maneira sem filtro, direto ao ponto. E outra coisa muito importante é o seguinte, tem que praticar, como eu falei, né? E sempre ficar consciente que você tem que melhorar, buscar se aperfeiçoar, porque buscar aperfeiçoar a sua interpretação é uma coisa muito bacana. Inclusive, vou largar um link aqui abaixo do vídeo aqui para quem quiser o meu curso, o domínio da expressão do saxofone, para quem quiser melhorar a sua expressão, que isso faz muita diferença na hora que você vai improvisar também, as técnicas que você precisa usar para poder se expressar e soar realmente como um profissional, tá? O link vai ficar fixado aqui nos comentários para quem quiser adquirir esse curso. Então é isso. Envie esse vídeo para mais amigos aí e escreve nos comentários aqui o que você gostaria que eu falasse, o que você quer perguntar para o professor, que eu vou vir aqui sem filtro para responder as perguntas. Esse quadro é para isso, vai ser simples, sempre assim. Cola aqui no caderninho da minha filha e caneta, esse vai ser o script para fazer esse vídeo aqui sem filtro e ajudar vocês. Então, até o próximo vídeo, até mais.